Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal baseado em fatos reais. Hoje viajaremos para o ano de 1912 e conheceremos a história de um crime brutal sem solução. Mistério que já dura 110 anos. 8 pessoas, 6 crianças e 2 adultos encontrados sem vida. Nunca se descobriu o culpado nem o porquê. História que iremos conhecer hoje. Mas, já de antemão, peço a vocês que deixem o like no vídeo, que me ajuda muito, ajuda a impulsionar o canal para que ele chegue a mais pessoas. Se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação para não perder nenhuma história. Compartilhem com seus amigos, com seus vizinhos, com sua família. Eu tenho certeza que eles também vão gostar muito de ter uma boa história para ouvir. Nós iremos conhecer hoje, ficou conhecida como os assassinatos de Villisca, que é o local onde aconteceu esses crimes. 6 crianças e 2 adultos foram espancados até a morte com um machado, mas os responsáveis nunca foram encontrados. Os assassinatos ocorreram entre a noite de 9 de junho de 1912 e a madrugada de 10 de junho de 1912, na cidade de Villisca, Iowa, Estados Unidos. Uma longa investigação revelou vários suspeitos, inclusive um deles foi julgado 2 vezes. No primeiro julgamento, terminou com um júri empatado e o segundo terminou em absolvição. O crime continua sem solução, mesmo agora, após 110 anos. A família Moore era composta por Josiah Moore, de 43 anos, sua esposa Sarah, de 39 anos, e 4 filhos, Herman, de 11 anos, Catherine, de 10 anos, Boyd, de 7 anos, e Paul, de 5 anos. Os Morris, eles eram uma família rica, muito conhecida em Villisca. No dia 9 de junho de 1912, Catherine Moore convidou as amigas de sua filha, Ina, de 8 anos, e Lena, ambas Stillinger, irmãs, portanto, de 12 anos, para pernoitar na casa. Naquela tarde, as meninas que estavam hospedadas em sua casa e a família Moore foram à igreja presbiteriana, onde participaram do programa do Dia das Crianças, que era coordenado por Sarah Moore. Depois que o show terminou, às 21h30, as irmãs Moores e as irmãs Stillinger caminharam até a casa dos Moores e chegaram na casa por volta das 10 horas da noite. Dia seguinte, os corpos de 6 crianças e 2 adultos ensanguentados em suas camas. Essa foi a brutal cena que o xerife de Villisca encontrou ao adentrar a pequena residência de uma silenciosa rua no dia 9 de junho de 1912. O crime de mais de um século permanece sem solução. O que perdura é a injustiça e a dor de uma família friamente assassinada. A casa, que normalmente não era muito quieta nem muito calma, afinal, ali moravam 4 crianças, amanheceu muito mais quieta que o comum. Uma vizinha, Mary Peckman, estranhou o clima das primeiras horas do dia, aquele silêncio, não aparecia ninguém, e decidiu bater na porta.
Porém, ninguém atendeu, embora ela batesse insistentemente. Como ela viu que não teria resposta nenhuma, ela ligou para Ross. Ross era irmão do Josiah Moore. Ross imediatamente foi até lá, e o primeiro instinto dele foi bater nas portas e nas janelas, gritando em desespero. Mas ninguém respondeu. O homem então pegou as chaves que ele tinha da casa, chaves extras, e entrou na casa do irmão. Porém, a cena que ele encontrou iria lhe perturbar até os últimos dias da sua vida. Ao abrir a porta de um dos quartos, ele viu duas pessoas cobertas de sangue. Sem saber o que fazer, correu para fora da casa e ligou para o xerife. As autoridades imediatamente se deslocaram até lá. E quando chegaram, deram de cara com um dos crimes mais brutais e misteriosos do século XX. Cada pessoa, cada vítima, estava em sua cama. Tanto os moradores da casa como as irmãs Stillinger estavam banhados em sangue. Todos haviam sido espancados com um machado enquanto dormiam. Os crânios estavam severamente amassados. Dr. Linkst, um perito, fez então o seu trabalho, fez a perícia e concluiu que os óbitos aconteceram logo após a meia-noite de 9 para 10 de junho. Então, 2 horas após as meninas terem chegado, em casa, porque elas teriam chego por volta das 10 da noite, 2 horas depois, aconteceu essa fatalidade. Assim que as investigações tiveram início, os detalhes daquele apenas confundiram os oficiais e eles não conseguiram pistas concretas. Trancada por dentro, a casa não apresentava sinais de arrombamento, nem janelas quebradas. Ao invés disso, os vidros estavam com as cortinas intactas, com exceção de 2, que foram cobertos com roupas da própria família. As cabeças tinham sido envoltas com lençóis de cama, algo que nunca pôde ser explicado. Enquanto a arma utilizada, um machado, estava na cena do crime. Alguns detalhes intrigaram mais ainda os detetives. Uma panela com água ensanguentada no fogão, um pedaço de chaveiro na sala e uma lamparina ao pé da cama do casal. Rapidamente, a notícia do caso macabro se espalhou. Os jornais estampavam na primeira página detalhes dos homicídios. Todos queriam que o responsável fosse capturado. Não se sabia se uma ou mais pessoas haviam agido em conjunto nas mortes, mas a tese mais provável é a de que seria pelo menos 2 culpados, ao levar em consideração que foram 8 vítimas dentro da casa. A perícia também concluiu que o assassino ou os assassinos começaram essa brutalidade no quarto principal, onde Josiah e Sarah Moore dormiam, ou seja, começaram pelo casal. Josiah foi o que recebeu mais golpes de machado do que todos os outros que ali estavam, do que todas as outras vítimas. Ele recebeu tantos golpes na cabeça que os seus olhos haviam desaparecido. O assassino, então, em sequência, entrou no quarto das crianças e bateu na cabeça de Herman, depois Catherine, depois Boyd e depois Paul, da mesma forma que fizeram com os pais. Depois ele desceu, porque as meninas visitantes, as amigas, estavam no quarto de hóspedes na parte de baixo. Então ele desceu para o quarto de hóspedes e cometeu a mesma brutalidade com Ina e Lena. Após terminar o massacre, curiosamente, o assassino ou os assassinos
cobriram todos os espelhos da casa e fugiram, deixando o machado no último quarto. Os investigadores acreditam que todas as vítimas, exceto Lena Stillinger, estavam dormindo no momento dos ataques. Investigadores também acreditam que Lena tentou se defender enquanto ainda estava deitada na cama, porque ela tinha um ferimento defensivo no braço. Além disso, Lena foi encontrada com sua longa camisola empurrada até a cintura e não estava usando roupas íntimas. Isso levou então à especulação de que o assassino ou assassinos talvez tenham usado da menina, né, de alguma maneira que vocês entendem, ou pelo menos tentou fazê-lo. Enquanto nenhuma evidência ligava de fato a um suspeito, algumas pessoas foram convocadas para prestar depoimentos, como o reverendo George Kelly, Frank F. Jones, William Mansfield e Henry Lee Moore. Apesar do sobrenome ser igual ao da família das vítimas, não havia parentesco entre eles. Pelo menos não há nenhuma indicação de que eles eram parentes. Desses todos, o único que foi levado a julgamento, que, como eu disse, foi julgado 2 vezes e não houve condenação, nem nenhuma conclusão, foi o reverendo Kelly. Ele foi um dos principais suspeitos. Pressionados para encontrar um responsável a qualquer custo, as autoridades acusaram novamente George, porque George era um homem de fora da cidade e supostamente teria sofrido um colapso mental quando jovem. O ministro já tinha sido pego em flagrante espionando mulheres sem a permissão. Porém, ele foi absolvido do caso. Não tinha como provar que ele estivera de qualquer forma envolvido nas mortes. Os demais suspeitos foram liberados. Ao que parecia, os detetives tinham se conformado de que esse era um caso sem solução. E realmente foi. Nunca ter sido concluído, hoje, 110 anos depois, muito se fala sobre a falta de recursos que as autoridades enfrentavam naquela época. Sem tecnologia, sem bancos de dados, sem testes de DNA, sem impressões digitais, nada poderia ser identificado. Então, assim, naquela época e em muitos crimes daquela época, assassinos eles tinham muito mais chances de sair livre. Como assim aconteceu com esse ou esses, né, assassinos dessa família, dessas 8 pessoas, levando a culpa para o seu túmulo. Então, esses assassinos ou esse assassino, ele nunca foi condenado, ele nunca pagou, né, pela justiça humana, pela justiça terrena. Pode ser que ele estava entre ali, aqueles suspeitos, né, que foram até investigados, mas nada foi comprovado, porque, como a gente citou aqui, sem teste de DNA, sem impressão digital, não tinha, né, como provar que era uma daquelas pessoas, a não ser que a pessoa confessasse ou tivesse uma prova muito evidente, o que não era o caso. Porque o assassino estava entre aqueles que foram investigados, e pode ser que não, né? É muito estranho porque a casa estava fechada, tudo estava intacto e a única coisa que foi encontrada ali foi apenas as vítimas e a arma do crime. Foi a história de hoje, mais uma história, né, criminal, uma história curiosa porque aconteceu há tantos anos, porque foi assim com tantas pessoas e acabou sem solução até os dias de hoje. Os tempos hoje mudaram, são outros, e nós temos que agradecer muito a tecnologia, né? Porque hoje facilita muito
na solução de crimes assim como esse. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer mais essa história curiosa. Se vocês gostaram, deixem um like no vídeo, que me ajuda muito. Se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação e voltem aqui para a próxima história. Fiquem todos na paz, um super beijo e até a próxima!